Hoje eu vim aqui para falar sobre a palavra. Não a palavra de Deus, a palavra de Dreyer, mas a palavra de Dreyer fala sobre a palavra de Deus. Vamos lá. Ordé, ou A Palavra, de 1955, dirigido por Carl Theodor Dreyer. A Palavra é um dos melhores filmes religiosos de todos os tempos. E eu sei que quando eu falo de um filme religioso, parte do público pode ficar um pouco receoso de assistir, porque alguns filmes religiosos são um pouco tendenciosos. Só um pouquinho. Só que Ordé tem um equilíbrio. É incrível. Vamos conversar. Ordé conta basicamente a história de uma família dinamarquesa dos anos 20, onde cada membro da família está tendo algum tipo de conflito religioso diferente. Um dos filhos perde a fé, ele não consegue mais se ver acreditando em Deus. O outro filho está convencido que é Jesus Cristo encarnado. O pai tem vários e vários conflitos religiosos. E eu sei que, a partir desse momento aqui, grande parte do público acaba perdendo um pouco da vontade de assistir, porque olhando por essa perspectiva, olhando por cima, olhando apenas nessa pequena sinopse que eu acabei de te mostrar, eu acho que eu, pelo menos, teria perdido um pouco de interesse no filme, porque com tanto filme legal para assistir, ficar vendo um filme sobre conflitos religiosos parece um pouco chato. Mas é aí que você se engana. Aqui a narrativa é conduzida com uma sutileza, com um cuidado, porque, como eu disse, é um pouco complicado quando você vai fazer um filme sobre fé, sobre religião, porque é muito fácil você perder a mão nesse sentido. Você pode fazer um filme que acaba ficando um pouco chato de acompanhar, um pouco banal, um pouco unidimensional. Mas não é o caso aqui. Aqui nós temos uma das mise-en-scènes mais convidativas da história do cinema. Eu assistiria A Palavra mudo, por exemplo. Eu literalmente poderia tirar o som do filme e poderia simplesmente acompanhar o grande, o brilhante orquestramento visual composto pelo Dreyer. Aqui nós temos uma mise-en-scène que assim, se você quer ser um diretor de cinema, se você tem o sonho de seguir para a direção, cara, assista esse filme e perceba a delicadeza, a sutileza, tanto da decupagem, da composição da mise-en-scène, quanto principalmente da forma como a câmera se locomove, a câmera ela quase flutua pela cena. Tratando-se de um filme religioso, eu acho que dá pra gente falar que nesse filme a câmera de Dreyer é Deus. O Dreyer é muito conhecido por Paixão de Joana d'Arc, de 1928, que é, na minha opinião, o melhor filme mudo não comédia da história. Fazendo um comentário rápido sobre A Paixão de Joana d'Arc, eu vou acabar comentando sobre ele no canal ainda, mas por conta de já ser 1928, os realizadores já tinham uma noção muito competente, uma noção muito boa de como decupar um filme, uma noção muito boa de linguagem cinematográfica. Tanto é que em A Paixão de Joana d'Arc, o que mais chama a atenção é a qualidade da decupagem de Dreyer. Lá ele usa muito a noção de plongé e contra-plongé, num extremo que é brilhante e principalmente que era inovador. Na época, aquilo não era comum. Foi naquela época mesmo que deu um estalo na cabeça dos realizadores. Eles perceberam as inúmeras possibilidades que a decupagem conseguia permitir. Mas então, assim, fechando esse parêntese de A Paixão de Joana d'Arc, eu só comentei isso porque, como você percebeu, eu chamei muita atenção para a decupagem. A noção de decupagem do Dreyer é uma coisa absurda.
ele entra sim, na minha opinião, no top 10, talvez top 5 de melhores diretores de todos os tempos nesse sentido. Ele coloca a câmera no lugar perfeito, em todas as cenas. É absurdo. Só que em A Palavra, ele acaba fazendo uma junção, uma união, que acaba dando essa dimensão quase metafísica à câmera. Porque ele junta a brilhante noção de decupagem, que, como eu acabei de comentar, ele já tem, com a fluidez da movimentação da câmera, que eu também já citei aqui atrás. Então nós temos aqui uma noção de composição de mise-en-scène, uma noção de encenação que é brilhante. É uma composição quase perfeita de decupagem, mise-en-scène, blocking e movimentação de câmera. Aqui, na minha opinião, o Dreyer chega no seu ponto mais alto da carreira no sentido de composições visuais. Não confundam as coisas, por favor. A Paixão de Joana d'Arc é um filme melhor, mas a gente está falando aqui principalmente... Bati no microfone. Eu ainda não acostumei muito, mas eu tô acostumando. Aqui a gente está falando prioritariamente da composição visual, não do filme em questão. A Paixão de Joana d'Arc é um filme espetacular. Não só uma grande obra visual, com grandes competências de composição cênica, mas também com uma narrativa, uma história que é basicamente impecável. Aqui nós temos algumas falhas de história, pelo menos na minha opinião. Aqui o diretor depende muito dessa questão da empatia do público com os personagens. Porque, claro, a gente está falando aqui de uma coisa que é muito introspectiva, é uma coisa que é muito particular, que no caso é a fé. É uma coisa que é realmente assim, algumas pessoas têm mais dificuldade de entrar na pele daqueles personagens, até porque muitas pessoas não têm esse contato direto com a fé. Então, assim, pensa comigo, faz sentido se você parar para pensar. O filme narra principalmente a dificuldade de uma família no momento em que ela perde a fé. Só que muita gente nunca teve nem contato com a fé. Então, essa noção de que perder a fé é algo doloroso, algo receoso e algo com um grande potencial dramático acaba criando uma espécie de barreira entre o público e a audiência, foda, entre a obra e a audiência. Eu trouxe esse filme aqui pelas competências visuais, pelas competências estéticas, pelos códigos estéticos que o Dreyer proporciona. É uma história que ainda tem alguns pontos negativos, é uma narrativa que peca um pouco em ritmo, talvez não necessariamente em ritmo, mas em tamanho. Eu acho que é uma obra que é um pouco mais esticada do que deveria. É um filme que conseguiria tirar um pouco do miolo ali. É um filme de 2 horas que conseguiria matar a narrativa inteira com 1h40 talvez. Porém, como eu disse, é um filme que é competentíssimo, especialmente na questão visual. A Palavra, de 1955, dirigida por Carl Theodor Dreyer, é um filme que tem uma baita experiência visual a proporcionar para o público. É um filme que oferece quase que um checklist de como fazer uma decupagem perfeita. Se você quer ser diretor, como eu disse, pega esse filme, estuda ele plano a plano, porque você tem muito a aprender com um dos maiores compositores visuais da história. O filme depende muito dessa conexão entre audiência e obra, e muitas vezes só essa competência visual não é o suficiente. Eu acho que o roteiro peca um pouco nesse sentido. Eu acho que se fosse um roteiro que tivesse um pouco mais de competência na hora de criar essa empatia, obra e público, a narrativa seria muito mais eficiente, por mais que ela já seja uma coisa que vai te pegar. Eu tenho certeza que, independentemente da sua religião, ou se você não tem religião, depois de assistir A Palavra, você vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. É um filme que vai te fazer pensar. Por fim, eu fecho A Palavra com a nota 4,5. Como eu disse, eu acho que, principalmente nessa questão de roteiro, poderia ter sido pouco mais elaborada, porém é um filme que é brilhante e eu acho que é um dos clássicos que você tem que assistir.
Sem mais delongas, valeu!